Em cada esquina, o som dos tambores anuncia uma energia que parece nascer da própria terra. Pessoas de todas as idades se unem, vestidas de alegria, em um ritual que pulsa a vida. Mas você já parou para pensar de onde vem essa força que transforma ruas em rios de gente? Por que durante alguns dias do ano, o mundo parece virar de cabeça para baixo em nome da festa? A resposta? Não está apenas na batida do samba. Ela está escondida nas profundezas do tempo, em uma jornada que atravessa impérios, religiões e oceanos. Esta não é apenas a história do carnaval. É a história de como a humanidade aprendeu a celebrar a própria existência, desafiando a ordem e abraçando o caos por um breve e glorioso momento. Imagine um mundo muito antes do Brasil sequer existir nos mapas. Na antiga Mesopotâmia, o sol forte do equinócio da primavera trazia não só o calor, mas uma promessa de renovação. Os povos da Babilônia celebravam as saceias, um festival onde a ordem social era completamente invertida. Um prisioneiro era escolhido para se vestir como rei. Ele recebia todas as honras, desfrutava dos banquetes e até dormia com as esposas do monarca. Por alguns dias, ele era o poder. Era uma brincadeira perigosa, um jogo com o destino. No final, o falso rei era despido de suas glórias e sacrificado. Um ato que simbolizava a morte do inverno e o renascimento da vida. Era uma celebração violenta, visceral, onde a festa e a morte dançavam juntas sob o mesmo sol. Essa semente de subversão viajou pelo tempo e pelo espaço, chegando à Grécia Antiga. Lá, o deus do vinho, do prazer e do êxtase, Dionísio, ou Baco para os romanos, era o centro de tudo. As festas em sua honra eram marcadas por uma liberdade sem limites. As pessoas bebiam, dançavam e cantavam em procissões selvagens, as bacanais. Não havia distinção entre nobres e plebeus. Homens se vestiam de mulheres, escravos, davam ordens a seus mestres. Era um mergulho no instinto, uma fuga temporária das rígidas regras sociais. Eles acreditavam que, ao se entregarem a esse caos controlado, purificavam a alma e garantiam a fertilidade da terra e a prosperidade da comunidade. Era a catarse coletiva, a explosão de tudo que era reprimido durante o resto do ano. Quando o Império Romano dominou o mundo conhecido, essas tradições se fundiram em grandes festivais, como a Saturnália. Durante essa festa em dezembro, os tribunais fechavam, as guerras paravam e as distinções sociais desapareciam. Era um tempo de presente, banquete e uma liberdade que beirava a anarquia. O rei da desordem era eleito para presidir a folia. Era um mundo de ponta cabeça, uma herança direta das saceias babilônicas, mas agora em uma escala imperial. O riso ecoava pelas ruas de Roma, mas era um riso que carregava o peso de uma sociedade complexa, cheia de tensões. Era uma válvula de escape necessária para manter a paz. Com a ascensão do cristianismo, a igreja se viu diante de um dilema: como apagar essas tradições pagãs, tão profundamente enraizadas na cultura popular? O povo as celebrava às escondidas. A solução foi genial em sua estratégia: abraçá-las. A igreja ressignificou a festa. Ela não seria mais uma celebração aos deuses antigos, mas sim um período de despedida dos prazeres mundanos antes da quaresma. A quaresma representava 40 dias de jejum, oração e penitência, em preparação para a Páscoa. Portanto, os dias que a antecediam se tornaram a última chance para consumir carne. E aqui, a própria palavra carnaval ganha um novo sentido. Alguns estudiosos acreditam que ela vem do latim carnem levare, que significa afastar a carne, uma referência direta ao início do jejum. Outros sugerem a Deus a carne. A festa pagã havia sido batizada, vestida com um novo propósito religioso. Na Idade Média, o carnaval europeu consolidou essa identidade dupla. Por um lado, era a antessala da quaresma, sancionada pela igreja. Por outro, mantinha sua alma rebelde e subversiva. As pessoas usavam máscaras para esconder suas identidades, permitindo-lhes criticar os poderosos sem medo de represálias. Nobres e clérigos eram alvo de sátiras cruéis. As ruas se enchiam de desfiles, peças de teatro improvisadas e batalhas simuladas com comidas e ovos. Era o mundo às avessas, onde o bobo da corte era coroado rei por um dia. Era um caos organizado, uma explosão de vida, antes do silêncio e da introspecção. Era a prova de que, mesmo sob o rígido controle medieval, o espírito humano precisava de um momento para ser livre, para rir de si mesmo e do poder. E então, essa tradição complexa e milenar cruzou o Atlântico a bordo das caravelas portuguesas. No Brasil colônia, o carnaval chegou com outro nome: entrudo, e não tinha nada do glamour que conhecemos hoje. Era uma brincadeira bruta, quase selvagem. As pessoas saíam às ruas jogando umas nas outras de tudo um pouco: baldes de água suja, farinha, ovos podres, lama e até coisas piores. Famílias inteiras participavam, de dentro de suas casas, jogando limões de cheiro, bolinhas de cera cheias de água perfumada, nos passantes. Era uma guerra de sujeira, uma festa caótica e muitas vezes violenta, que não distinguia classe social ou cor da pele no meio da bagunça. As elites logo começaram a torcer o nariz para essa barbárie. No século XIX, com a chegada da família real portuguesa e a influência europeia, o Rio de Janeiro quis se parecer com Paris. A elite brasileira, envergonhada do intrudo popular, decidiu importar o carnaval civilizado dos salões europeus. Surgiram os bailes de máscaras em grandes teatros, os desfiles de carros alegóricos luxuosos,
chamados de grandes sociedades carnavalescas. Eram eventos para os ricos, que desfilavam fantasiados, imitando a nobreza europeia. O povo foi empurrado para as margens. O intrudo foi proibido, perseguido pela polícia. Parecia que o carnaval brasileiro seria uma cópia pálida da festa europeia, um evento para poucos. Mas nas periferias, nos morros, algo novo e poderoso estava nascendo. Enquanto a elite dançava valsa em seus salões, os descendentes de africanos escravizados, recém-libertos, se reuniam em seus quintais, os terreiros. Eles trouxeram consigo a sua música, a sua religião, a sua forma de celebrar. Dos batuques do candomblé, da umbanda e de outras manifestações culturais afro-brasileiras. Um novo ritmo começou a tomar forma. Era uma batida sincopada, contagiante, que misturava a percussão africana com a melodia europeia e a malandragem do lundu e da modinha. Era o samba. Inicialmente o samba também foi marginalizado, visto como música de escravizados. As rodas de samba aconteciam escondidas, nas casas das tias baianas. Naquele ambiente de resistência cultural, o coração do carnaval brasileiro moderno começou a bater. Aos poucos, o samba desceu o morro e conquistou a cidade. Os grupos que se reuniam para cantar e dançar começaram a se organizar. Foi criados blocos, e mais tarde, as escolas de samba. Não eram escolas de verdade, mas associações de bairro, comunidades unidas por um amor em comum. O samba e o desejo de desfilar. Eles transformaram a rua, antes palco do sujo intrudo, em sua passarela. As escolas de samba pegaram a ideia dos desfiles das grandes sociedades, mas injetaram nela a alma africana, a energia do povo. As fantasias não eram mais imitações europeias. Contavam histórias de reis e rainhas africanos, de heróis negros, da vida no morro. Os carros alegóricos se tornaram obras de arte populares, gigantescas esculturas que narravam épicos. O carnaval, que um dia foi uma festa de inversão de papéis na Babilônia, encontrou no Brasil sua expressão máxima. A passarela do samba se tornou o lugar onde a empregada doméstica vira rainha. O pedreiro vira mestre-sala. A comunidade inteira se transforma em realeza por uma noite. É a subversão social em sua forma mais poética e espetacular. A festa, que nasceu da necessidade de celebrar a vida e desafiar a morte, continua sendo um ato de resistência. Resistência contra a tristeza, contra as dificuldades do dia a dia, contra o preconceito. Cada desfile é um manifesto, uma declaração de identidade e orgulho. Hoje, o carnaval brasileiro é um fenômeno global, uma indústria que movimenta bilhões. Mas se olharmos de perto, para além das câmeras e dos patrocinadores, a essência ainda está lá. É a mesma necessidade humana de se conectar, de se libertar, de se livrar. É o eco distante das bacanais gregas, da Saturnália romana e do entrudo português. É a prova de que uma festa pode ser muito mais do que apenas uma festa. Ela pode ser o espelho de uma cultura, a crônica de um povo, a catarse de uma nação, de um ritual para enganar a morte na antiga Mesopotâmia, a uma explosão de vida na Sapucaí. O carnaval é a jornada da própria humanidade, em busca de si mesma. E a cada ano, quando a música começa, essa jornada recomeça, mais forte, mais vibrante, nos lembrando que por alguns dias, todos nós podemos ser reis e rainhas de nossa própria alegria. Inscreva-se no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com quem ama tecnologia e grandes curiosidades. Quero saber a sua opinião? Deixe seu comentário.